Eu sou Donizete Tokarski, especialista em bioeconomia, e estamos aqui no programa Energia Agro. Hoje trago aqui para este programa uma pessoa extremamente qualificada nas questões ligadas à agricultura de baixo carbono, ela que é especialista em geoprocessamento, doutora em ciências ambientais e uma pessoa que conhece muito o Brasil. Estou falando aqui de uma amiga, doutora Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Obrigada, Donizete. Ana, há poucos dias nós tivemos na COP30, você participou da COP30 também, e lá diversas discussões aconteceram do ponto de vista do envolvimento da agricultura nacional. O que, no seu entender, foi decidido, o que foi analisado e o que ainda que merece um encaminhamento com relação a essa discussão sobre a sustentabilidade da agricultura nacional? Então, a COP30 foi uma oportunidade única, né? Essa foi a primeira COP do Brasil, onde nós tivemos aí um retrato fiel de várias instituições que participaram da COP. Nós tivemos a oportunidade de mostrar um Brasil, além dos holofotes internacionais, né? Nós tivemos a oportunidade de destrinchar várias problemáticas relacionadas a desmatamento relacionado à agricultura, a problemáticas em relação à transição da matriz energética, né? E em relação a isso, nós tivemos algumas demandas pós-COP30. Entre elas, nós podemos citar aí uma crescente para esta corrente de desmatamento zero até 2030. Associado a isto, nós tivemos demonstrativos, principalmente na AgriZone, dentro da COP30, de uma agricultura que já vem buscando isso já há muitos anos, através de intensificação, através de programas de melhoramento de insumos e principalmente de prospecções de melhoramento e utilização de áreas já abertas para a produção agrícola e não o desmatamento de novas áreas, né? O que leva a agricultura a um patamar diferenciado de outros países, certo? Ana, alguns países ainda têm uma leitura da agricultura de mais de 20 anos atrás no Brasil e fazem disso uma situação como se estivesse acontecendo hoje. Nós mudamos a nossa tecnologia agrícola no país nesses últimos 20 anos, nós temos que rever os conceitos ambientais que ainda imputam ao Brasil do ponto de vista da sustentabilidade da agricultura? Totalmente, Donizete. Hoje nós temos advendo um fato inédito para a agricultura brasileira, que é a tecnologia, você disse muito bem. Hoje nós temos o Brasil traduzido em pixels. Hoje eu consigo fazer uma leitura histórica de cada pixel de cada território brasileiro. O que é o pixel? Esse pixel é um quadradinho, é um retrato de uma imagem de satélite que me conta uma história daquele território. Por esse pixel, eu consigo fazer uma leitura até de um ordenamento, série histórica sobre aquele determinado território. O Brasil, ele é monitorado por esses diversos pixels. E eu consigo ter isto até a 3 metros de monitoramento, e aí eu consigo entender a dinâmica da agricultura como a dinâmica do desmatamento que pode ou não ser atrelada a ela. Então, eu tenho um retrato Brasil a nível de pixel e a nível de dados que é referência mundial. Então, além de a gente ter uma rica biodiversidade, que isso foi comprovado na COP, nós temos também uma alta tecnologia para monitoramento agrícola. Além disto, nós temos aqui uma tecnologia de segunda safra. 2/3 da produção de soja brasileira é de segunda safra. É incorporada a segunda safra, em 2/3 da produção de soja. Tá, isso representa o que da produção de milho, que é a principal cultura da segunda safra, vamos chamar assim? Então, hoje nós sabemos que 94% da produção de milho no Brasil é consorciado à segunda safra, certo? E hoje também nós temos este monitoramento de segunda safra de forma inédita, publicado por plataformas e redes de mapeamentos nacionais. Nós temos hoje um mapeamento detalhado do que é segunda safra no Brasil e onde está essa segunda safra.
Nós temos diferenciamento entre segunda safra de milho e algodão. Então, nós podemos identificar até o que é segunda safra e aí poder supor, né, e até estimular em níveis de modelagens agrícolas quais são os tipos de insumos que essas agriculturas estão utilizando, né? E com isso melhorar cada vez mais a pegada de carbono da agricultura. Todos esses dados que você está falando, eles são devidamente utilizados no planejamento, na execução dos programas, na rastreabilidade dos produtos, ou ainda é necessário o desenvolvimento de plataformas e sistemas para fazer essa interligação? Como é que funciona isso? Olha, Donizete, eu costumo dizer que o dado é o novo petróleo, só que o refinamento dele é o nosso grande gargalo, refinamento e a melhor utilização, né? Porque hoje o que não falta no Brasil são dados públicos de áreas agricultáveis e de áreas florestais brasileiras. O que falta é a unificação e uma compilação desse dado para a utilização de política pública. Por que eu digo isso? Porque eu tenho dados de agricultura, de desmatamento em instituições públicas, de Instituto de Ciência e Tecnologia, e eu tenho dados também disponíveis em redes que configuram e compilam organizações e universidades. Esses dados eles estão publicáveis e disponibilizados em plataformas abertas, né? Eu tenho aí uma rastreabilidade a nível de propriedade e a número de CAR, né, a nível nacional. Só que eu tenho também, atrelado a isso, políticas públicas de descarbonização que não estão aí sabendo acoplar esses dados, né, que estão disponibilizados a caráter público dentro da política pública. Porque nós temos aí uma agricultura que não está sendo correspondida, né, a nível de elegibilidade ao seu devido caráter atual, né, de produção. Então, a tecnologia não está sendo devidamente utilizada, né, de acordo com o nosso momento atual. Para que a gente tenha os dados, é preciso disponibilizar esses dados. O CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, você tem informação sobre a aceitação dele, o que falta ainda para uma leitura ampla dos agricultores, se estão devidamente já implantados para todo o Brasil, ou quais são as regiões ainda que merecem uma atenção maior? O CAR ele é bastante utilizado, né? O CAR é uma identificação como se fosse uma identidade da propriedade, certo? Ele pode até ser utilizado aí para uma rastreabilidade da propriedade em programas de descarbonização. O que falta em alguns estados, né, os estados do sudoeste brasileiro, eles estão aí despontando na região de validação deste CAR, porque a gente sabe que o CAR é autodeclaratório. Mas as secretarias estaduais de meio ambiente precisam validar este cadastro. Então, falta uma força maior dessas secretarias, principalmente do norte brasileiro, para essa validação do CAR, que é autodeclaratório. Mas nós temos aí outros cadastros, né, de registro de propriedades, como o CIGEF, que também é certificado em cartórios, né, estaduais e municipais, que fazem aí o registro da propriedade, certo? Mas, além disso, nós temos dados abertos, né, que conseguem identificar gargalos dentro da propriedade, como desmatamento, expressão de vegetação nativa ou evolução da agricultura, que são além do CAR, certo? Porque hoje nós conseguimos olhar o Brasil de fora, né? O satélite, ele dá um retrato para a gente do Brasil de fora, mas a gente consegue traduzir esse retrato em dados. Esse é o nosso grande trunfo, né? A gente tem aí a China, que também tem segunda safra, né? Também ela desponta nesse quesito, só que ela não tem o nível de acurácia de mapeamento que nós temos, né? Se a gente quisesse, então, ter a rastreabilidade de toda a produção agrícola nacional hoje, a gente poderia ter, assim, com uma margem de erro muito pequena? Com certeza, certeza. Eu acho que o CAR seria um grande aliado a isso, né? Nós conseguimos aí atrelar o cadastro ambiental rural às notas de emissões de cada produção, né? Então, a gente conseguiria ter uma identificação da originação daquele produto, né? Atrelado a um número CAR. Então, eu conseguiria saber qual produtor destinou o que já tem sido feito para o algodão da China, que a China consome, né? Eles já sabem identificar o produtor pelo qual veio aquele algodão. Então, a gente poderia fazer isso para a soja, por exemplo, para o milho, o que poderia aumentar ainda mais, né, a credibilidade de pegada de carbono dessa produção.
Ana, você já está falando aqui de um assunto que está muito próximo da gente abordar aqui. Há poucos dias nós tivemos também na posse do chefe-geral da Embrapa Cerrado, Jorge Enoch, que é um grande amigo, uma pessoa que conhece muito também do tema Cerrado e principalmente da questão dos recursos hídricos. Mas lá foi demonstrado, né, pelo trabalho que a Embrapa faz, da sustentabilidade da produção agrícola nacional, né? A questão da fixação do nitrogênio, de novos bioinsumos e de toda a tecnologia que foi desenvolvida ao longo desses anos. E nós temos também uma política, né, que é praticamente inovadora no mundo. Poucos países aderiram a esse tipo de metodologia, que é a precificação da redução de emissão de gás de efeito estufa, que é o RenovaBio. Excelente programa. Como que nós podemos apropriar ao RenovaBio essa quantidade de dados que já são disponíveis, públicos, como você falou? Donizete, é um desafio muito grande da compilação desses dados, porque esses dados já existem. Esses dados existem, esses dados são públicos. O que nós temos hoje é uma dificuldade, né, de integralizar esses dados dentro da política pública, certo? Hoje, nós temos aí uma análise de desmatamento do Brasil desde a década de 80 até 2025. E isso é público e disponibilizado mensalmente, né? Nós temos o desmatamento a nível de propriedade. Então, nós sabemos qual CAR é aquela propriedade, né, e qual é a área desmatada. Então, já que nós temos essa grande quantidade de dados, para que ela seja acoplada a uma política pública, falta esforços dos criadores da política pública, né? Dos pensadores de opinião e dos cientistas envolvidos, para que consigam incluir, né, no método, né, estabelecido, para que estes mapeamentos e essa nova realidade do Brasil seja incorporada nessa pegada de carbono. Além disto, né, um dos grandes desafios do Brasil é o quê? É a gente conseguir identificar a nível de propriedade o que aquele produtor utiliza, né, em forma de insumos. Qual é a quantidade de insumos e quais insumos eles utilizam que pode modificar a sua pegada de carbono? Você também, né, como um grande conhecedor do agronegócio, entende que a quantidade de nitrogênio utilizada, né, de processos nitrogenados, vai influenciar nas emissões de carbono, né, e de outros compostos. Só que nós temos aí uma mudança da agricultura brasileira. Nós temos aí uma eficiência no uso de insumos pela segunda safra. Isso é recente no Brasil. Então, se nós conseguirmos incorporar esta segunda safra, que no Brasil ela é bastante utilizada e já está mapeada por grandes centros e redes de mapeamentos, nós podemos aí estimular uma eficiência do uso de insumo agrícola, que é um dos padrões e requisitos, né, para o dado padrão da RenovaCalc, que é a calculadora da RenovaBio, certo? Ana, nós vamos fazer um breve intervalo aqui e já voltamos discutindo o aperfeiçoamento desse importante programa, que toda política pública ela sempre precisa ser visitada para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar. Estou falando aqui com a doutora Ana Cláudia, que é doutora em Ciências Ambientais e especialista em georreferenciamento. Fique conosco, já voltamos. Estamos de volta aqui no programa Energia Agro, recebendo hoje a doutora Ana Cláudia, que é uma especialista em geoprocessamento. Doutora Ana Cláudia, nós tivemos uma tentativa de uma decisão na COP30, que é a construção do mapa do caminho para a transição energética. E o Brasil tomou isso para si e alguns países também aderiram. O presidente Lula fez um despacho em dezembro,
para determinando alguns ministérios que elaborassem esse mapa do caminho. O que nós podemos esperar desse mapa do caminho da transição energética? Então, Donizete, eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes em um pós-COP30, né? O mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis é de uma necessidade extrema para o Brasil e para o mundo, né? E isso eu tenho certeza que acopla todos os tomadores de opinião em todas as faces do Brasil e do mundo, né? Então, nós estamos falando aí de algo que é factível, de algo que é totalmente possível, principalmente no Brasil. Nós vemos aí que um dos grandes soluções, né, que foi posto, né, até pelo próprio governo brasileiro, é a utilização dos biocombustíveis. Então, nós sabemos que a utilização dos biocombustíveis, junto com um programa que priorize um desmatamento zero até 2030, né, como a própria ministra acordou, é o nosso grande trunfo, né, para uma produção sustentável aí, e até uma forma da gente mostrar o quanto a produção brasileira ela está em conformidade ambiental, né? Uma produção brasileira que foi tão criticada internacionalmente, principalmente com leis de restrições como a IUDR, né, como leis europeias, que justificam o Brasil não estar cumprindo com conformidade, né, e atrelados a áreas de desmatamento. Então, nós temos aí os biocombustíveis como um vetor, né, propulsor aí, de verdade, para que essa produção de matéria-prima cada vez mais seja oriunda de áreas que não advêm de desmatamento pela restrição que a própria política de biocombustíveis RenovaBio faz, com grande maestria. E o corte é em 2017, né? A partir de dezembro de 2017, né? E então, nós temos aí um caminho que já foi posto, né? E que eu acho que com esse esforço de diversos ministérios, de diversos tomadores de opinião, pode fazer com que o Brasil desponte nessa revolução, né? Que os biocombustíveis seja aí o nosso grande trunfo, o nosso grande tesouro aí em relação à descarbonização real, né? Porque a partir do momento que nós consigamos comprovar de forma efetiva a elegibilidade da matéria-prima, né, que hoje já está mais que comprovado e demonstrado que nós temos tecnologia de ponta para isso, nós conseguimos, então, fazer com que a nossa matriz energética seja comprovada que ela é verdadeiramente descarbonizadora, né? Nós consigamos aí desfossilizar, né, a nossa matriz energética, que é o grande sonho aí de mim, eu acho que meu e de vários colegas e do mundo inteiro. Exatamente, você está falando da questão da elegibilidade. Há poucos dias nós tivemos uma manifestação do Tribunal de Contas da União dizendo que a elegibilidade da soja está muito baixa, né? Se nós temos uma soja com sustentabilidade, uma soja que produz junto com a segunda safra, geralmente o milho ou o algodão, e tem outras culturas também, o que está faltando, o que é necessário para que a gente possa ampliar essa elegibilidade da soja e dar a ela um tratamento que corresponde ao discurso que é feito hoje dessa evolução na produção agrícola brasileira. Então, aspectos e dados para comprovar elegibilidade nós temos, né? Além disto, nós temos dados aí atuais da diminuição do desmatamento no Brasil. A Amazônia, a queda do desmatamento de 2024 para 2025 foi cerca de 11%. Do Cerrado também houve queda. Nós temos áreas pontuais e focais de aumento de desmatamento ilegal. Então, nós conseguimos aí criar zonas e regiões homogêneas de livre desmatamento, certo? E de alta produtividade. Então, o que falta é nós inserirmos aí, que nós possamos aí fazer uso dessas tecnologias acoplada à política pública, certo? E além disto, né, ter aí um nível de refinamento dessa política pública a escalas regionais e não a escala nacional, né, como um padrão aí de penalização que não reflete o atual cenário da agricultura brasileira e da produção nacional,
né? Sabemos que hoje, né, o Brasil ele é monitorado, né, a nível de desmatamento de ponta a ponta. Então, qual é a justificativa de uma baixa elegibilidade? É que nós não estamos sabendo demonstrar a real efetiva, né, produção da soja. Nós não estamos conseguindo correlacionar estes dados. A gente está um pouco atrasado nisso, a gente está tendo uma leitura anterior ainda à situação atual, porque quando a gente está produzindo soja, produz soja agora, você produz nessas novas tecnologias. E basta ver, hoje, você andando pelo interior, você já não vê aquelas áreas nuas, assim, o solo aparente, né? Todo um processo de plantio direto, com palhada, com novas tecnologias, com baixa utilização de máquinas, a redução de utilização de máquinas. Isso tudo está devidamente contabilizado nessa produção nacional, né, ou nessas regiões, como você falou? Olha, Donizete, eu acho que falta a gente conseguir refinar essa produção em formato de dados. A gente precisa conseguir refletir em escala mais refinada o que cada produção está realmente aderindo em formato de tecnologia. Nós não podemos traduzir a produção brasileira ao reflexo de uma agricultura, né, retrógrada, de uma agricultura antecessora, né, e que não utilizava os recursos genéticos, os recursos tecnológicos, os recursos científicos, que foram até premiados internacionalmente. A nossa Embrapa Soja, a nossa querida cientista Mariângela Hungria foi premiada internacionalmente por esse requisito, né, de tecnologia na associação de insumo agrícola. Mas eu queria enfatizar aqui que, além disso, a elegibilidade ela está muito relacionada à área de desmatamento e à regularização de CAR. Se nós temos esses dados atualizados e disponíveis, e se nós sabemos que a maior parte da soja ela não reflete a esse baixo dado posto, por que nós não conseguimos correlacionar esses dados e botar eles atualizados na política pública, né? Então, o que nós precisamos é de um esforço maior para que esses dados atualizados sejam incorporados na política pública e exista uma atualização, né, de dados padrões e dessa penalização posta, né, pela política nacional. Isso tudo nós estamos falando aqui, Ana, que vale a pena a gente colocar, vamos dizer, a obrigação de cada um. Então, o agricultor, ele tem que fazer o CAR, né? Isso é fundamental. Todo agricultor, quem não fez, que promova a execução do CAR. Do ponto de vista de política pública, nós precisamos de evoluir esse processo para integrar essas informações, né? Integrando essas informações, a gente vai ter uma elegibilidade muito maior e, consequentemente, nós vamos ter uma produção de biocombustíveis com a baixa pegada de carbono. Essa é a revolução que está acontecendo. Ela já está acontecendo, porém ela pode ser ampliada. Hoje, a pegada de carbono, por exemplo, do biodiesel, ele reduz as emissões de 70% até 90%, comparando com o diesel fóssil. Ora, quanto mais aumentarmos a participação de biodiesel, maior vai ser a redução da pegada de carbono e nós vamos ter cada vez mais um produto nacional com baixa pegada de carbono. Qual o produto nacional? A carne, né? As proteínas todas, porque tudo isso se move a partir do uso dos combustíveis e a mistura com biocombustíveis. Então, essa pegada de carbono é fundamental para que a gente possa ter um produto diferenciado. E aí voltamos à situação. Como agir para que a gente possa demonstrar cada vez mais essa pegada de carbono no processo agrícola e que vai até a indústria também, fazendo com que o nosso biocombustível ele seja cada vez mais reconhecido por essa baixa pegada de carbono. Donizete, eu volto a dizer que a forma mais confiável, né, de eu comprovar uma pegada de carbono é eu demonstrando em formato de dados, né, o ciclo de vida daquela produção, a pegada de carbono real daquela produção. Então, eu tenho, no Brasil, um aumento de produtividade sem aumento de área. Então, eu tenho eficiência do uso da área agrícola. Então, eu tenho aumento de produção
advinda de áreas de livre desmatamento. Quer dizer, eu não preciso produzir em novas áreas, eu produzo na mesma área, que é comprovado aí pelo milho de segunda safra, né? Como eu disse anteriormente, 94% do milho de segunda safra é consorciado com soja. Então, nós temos aí um aproveitamento de área na produção. E além de aproveitamento de área, eu tenho aproveitamento de insumo, né, agrícola. E isso tem que ser contabilizado na pegada de carbono, porque eu vou utilizar menos insumos. Eu vou emitir menos nitrogênios, menos compostos nitrogenados na água, no solo, na atmosfera, além de eu não precisar abrir novas áreas para plantio. Essa pegada de carbono não é contabilizada. O quanto eu mitigo ali naquela área, né? Eu tenho, então, uma produção de não só uma commodity agrícola, mas eu tenho uma produção de quê? De um biocombustível, né? E, além disso, eu tenho atrelado a isso políticas ambientais e um código ambiental brasileiro que ele é inagualável, que ele é inédito, né, no mundo, que ele prioriza a manutenção de vegetação nativa, que também contabiliza na pegada ambiental. Então, eu acho que nós temos que fazer essa compilação real do dado atualizado do que reflete hoje a produção agrícola brasileira, né? E para isso a gente precisa do quê? Compilar esses dados, porque esses dados já existem. O mais importante é que nós temos aí centros de pesquisas renomados, nacionalmente, como eu disse, e internacionalmente, redes de mapeadores e colaboradores, né, que já multiplicam essa tecnologia em outros países, que o Brasil está aí, né, de portas abertas para ser utilizado. Muito bem. Eu conversei aqui com a professora, doutora Ana Cláudia, que é uma especialista em questão de georreferenciamento, geoprocessamento e todas as análises dos ambientes brasileiros. Ela também é doutora em ciências ambientais e é uma pessoa apaixonada por aquilo que faz. Então, agradeço a Ana pela sua participação aqui. E você que está nos assistindo, nos acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, faça seus comentários e viva conosco essa energia agro que cada dia está se expandindo no Brasil e é melhor para a qualidade de vida de todos nós. Até lá, próxima semana com um novo convidado.